Vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar da aproximação do Vasco do G4 da Série B. É, coisa séria e coisa boa. O Vasco venceu um adversário direto, né? O Goiás, que está brigando por vaga no G4. Vou até puxar a colinha aqui para ver a atualização. O Goiás continua lá, está em terceiro lugar. Então era um resultado importante, né? Tirar ponto de quem está à frente. E como o Vasco se aproximou do G4, hein? Agora está em sétimo lugar. Ainda são 4 pontos para o CRB, quarto colocado que tem um jogo a menos. Mas para o Vasco não tem outro jeito não, né, Caju? É construir essa aproximação jogo após jogo, é isso aí. Construir essa aproximação, até porque está acontecendo algo que até me lembra um pouco o acontecido com o Botafogo, que é o tal do match, a tal da química entre a chegada de um treinador e a transformação do time. Esse time do Vasco fez um primeiro tempo ontem dos mais impressionantes em meses, em anos. Um time que deu 11 finalizações contra 3 do adversário. E um time que começa a identificar, começa a ficar claro certas características do futebol que o Diniz gosta de implantar nos seus times, sendo assimiladas pelo elenco de uma maneira muito rápida. Passe curto, aproximação. E não aquela coisa que a gente fica falando, o Diniz, o técnico da saidinha do goleiro, até porque o Vanderlei não é muito bom com a perna. Mas, enfim, é muito interessante ver um Vasco que recupera a autoestima, ver um Vasco que ainda tem uma tarefa muito difícil, afinal de contas precisa fazer 7 vitórias em 11 jogos, mas o Botafogo conseguiu 9 em 11, também depois dessa química que teve com o Henderson rápida. Por que isso não pode acontecer com o Vasco, ainda mais com a volta do público? Foi muito interessante o jogo e a postura do primeiro tempo do Vasco é daquelas que dá muita esperança para o torcedor. Só que há um ponto que muda um pouco a maneira como o Vasco joga no segundo tempo, que chama-se cansaço. O Goiás não chegou a amassar no segundo tempo, não chegou a levar muito perigo. Teve um lance no finzinho, uma cabeçada no canto direito, mas, ao mesmo tempo, pressionou porque o Vasco cansou. Então, foram 2 Vascos em campo. Mas, ainda assim, a vitória recupera essa autoestima e essa esperança de um time, de uma torcida que já tinha praticamente jogado a toalha quanto ao acesso. Porque continua difícil. É bom a gente lembrar disso, né? Sempre no momento do otimismo, a gente fica chato, né, Caju? Quando aparece aqui para dizer, olha, tá muito legal, tá com uma série aí, tá se aproximando, mas ainda é difícil. O aproveitamento ainda tem que ser alto, né? O Vasco tem que passar outros clubes que estão à frente dele, tem que torcer por tropeços, enfim. Pela conta mais básica assim, que todo mundo está fazendo, só dá para não ganhar mais 9 pontos dos que faltam ser disputados, não é isso? É isso. Seriam 3 jogos que daria para o Vasco não ganhar, né? Isso. A ideia seriam 7 vitórias e um empate, né? Que aí chegaria aos 62 que os matemáticos acham que vai ser a pontuação mágica do ano. O Vasco está com 40, precisa de 22 pontos. Já fez 27 jogos, faltam 11 para terminar o Campeonato Brasileiro. Aí temos a classificação como está agora, né? Com o Coritiba em primeiro, o Botafogo em segundo, o Goiás permanece na terceira posição, já com um jogo a mais agora, e o CRB está em quarto lugar. Aí depois vem Avaí, Guarani e Vasco. Então, por exemplo, nessa rodada o Vasco ainda fica ali secando o Avaí e Guarani, né? Se ninguém fizer ponto aí, já facilita um pouquinho a missão. Também olhando ali um pouquinho para trás, é bom o CSA não ganhar, né? E ganhou 2 seguidas contra Botafogo e Cruzeiro, vem de 2 resultados importantes. Aí você tem também o Remo e o Sampaio Corrêa já não conseguiriam alcançar o Vasco nessa rodada. Mas enfim, né? Já que estamos com o secador ligado, né? O torcedor do Vasco tem que secar todo mundo. Náutico, Operário, Ponte Preta, Cruzeiro, Vila Nova, Londrina estão na segunda página. Brusque, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas estão na zona do rebaixamento. E o Vasco pega o Confiança fora de casa no próximo domingo e no sábado seguinte pega o Sampaio Corrêa também fora de casa. Essa sequência aí já ficou um pouquinho mais indigesta, né? Ainda não pegar 2 jogos fora de casa. Agora, o Fernando Diniz vem de 2 empates e 2 vitórias na sequência. É um começo de trabalho positivo. E eu me lembro, que nos 2 empates a gente ia dizer assim, o Vasco já melhorou.
o resultado que precisam. O resultado era urgente, né? Tinha que ganhar, tinha que somar ponto. Não veio ainda, mas o time já melhorou. Aí agora o segundo passo foi dado. Inclusive os empates foram ali quase vitórias, né? Foi aquele empate, foram empates meio doídos, assim, no sentido de não ter ganho, né? Muito mais do que conseguiram, o Vasco conseguiu o empate. Eu acho, assim, dando a cara a tapa, eu acho que o Vasco não vai conseguir subir esse ano. Eu acho que está muito difícil, eu acho que o passivo acumulado pelos erros já nessa Série B é muito grande, muito difícil de conseguir superar isso para ter o desempenho necessário, sustentar o desempenho necessário para subir. Mas a chegada do Fernando Diniz acende uma esperança de um outro tipo de futebol, de um outro padrão de futebol, né? E até talvez de um renascimento para o próprio Fernando Diniz, que vem sendo questionado cada vez mais, né? Eu que sempre fui um defensor do estilo de trabalho do Fernando Diniz e defensor do fato de ele ter um estilo marcado com o qual ele não negocia, mas os resultados, né, os desempenhos dos times dele, a irregularidade lá no São Paulo, deu tudo errado no Santos, assim, me fez também hesitar sobre essa defesa. Mas agora no Vasco ele está vivendo um bom momento de novo e de um jeito improvável, como lembrou o Caju, ninguém acreditava que fosse dar certo, né, essa união do Fernando Diniz com o Vasco.